Há profecias escritas em tinta que desaparecem com o tempo. Há visões que uma mulher cega gravou na memória daqueles que a visitaram, sabendo que chegaria o dia em que essas palavras seriam desesperadamente necessárias. E nos arquivos dispersos de Baba Vanga, a vidente búlgara que previu catástrofes globais com precisão aterradora, existe uma lista. Uma lista específica. Uma lista de 6 cidades brasileiras que ela viu sobreviver quando novembro de 2025 transformar o Brasil em zona de caos absoluto. Apenas 6. Das milhares de cidades que formam a nação, a profetisa viu apenas 6 emergindo intactas do mês de tribulação. Sua cidade está na lista? Porque o que você está prestes a ouvir pode determinar se você e sua família sobrevivem ao que está vindo. Patrick, Bulgária, 1988. Uma mulher cega recebe a visita de um geógrafo brasileiro que havia viajado, buscando entender o futuro de seu país. Vangelia Pandeva Dimitrova, conhecida mundialmente como Baba Vanga, segura um mapa do Brasil entre suas mãos. Não pode vê-lo com os olhos, mas seus dedos se movem sobre o papel, como se estivesse lendo braille invisível. Para em 6 pontos específicos. Pressiona cada um com intensidade. E então diz algo que faz o geógrafo tomar notas freneticamente. Apenas aqui. Apenas nestes lugares. Quando o mês das almas de 2025 chegar, quando todo o Brasil tremer e sangrar e chorar, apenas estas 6 ilhas permanecerão. Não porque são mais fortes, não porque são mais ricas, mas porque a geografia as protege, porque o destino as escolheu, porque têm o que as outras não têm quando o caos as devora. Durante décadas, esta profecia permaneceu em cadernos privados. O geógrafo brasileiro a registrou, mas nunca a publicou completamente, porque parecia específica demais para ser crível, dramática demais para ser real. Apenas 6 cidades sobrevivendo, o resto do Brasil em caos, em um único mês? Impossível. Até que começamos a ver as outras profecias de Baba Vanga sobre o Brasil se cumprirem. As crises climáticas, a violência escalando, os desastres naturais se intensificando. E agora, enquanto novembro de 2025 se aproxima, esta lista de 6 cidades não parece mais fantasia. Parece mapa de sobrevivência. A primeira cidade que Baba Vanga identificou está no sul. A vidente a descreveu como o lugar onde europeus construíram sua própria Europa, mas a terra permaneceu brasileira, onde o frio protege quando o calor destrói outras. O geógrafo levou anos para identificá-la com certeza, mas todos os detalhes apontavam para uma única cidade. Curitiba, Paraná. Baba Vanga foi específica sobre por que Curitiba sobreviveria. Disse que sua posição geográfica a protegeria dos piores desastres naturais que atingiriam outras partes do Brasil em novembro. Que está suficientemente longe da costa para não ser devastada por tempestades que destruiriam cidades litorâneas. Que seu clima mais frio, sua altitude, sua infraestrutura de drenagem planejada, tudo trabalharia a seu favor. Que sua cultura de organização urbana, mais forte que em outras cidades brasileiras, manteria a ordem quando outras cidades descessem ao caos. Mas a vidente também advertiu que Curitiba não escaparia ilesa. Disse que enfrentaria sua própria prova. E em novembro de 2025 chegaria onda de refugiados de cidades moribundas. Que dezenas de milhares de brasileiros de São Paulo, do Rio, de cidades do litoral devastadas, fugiriam sul adentro buscando segurança. E que Curitiba teria que decidir se abrir suas portas ou fechá-las. Que esta decisão definiria a alma da cidade. Ela viu 2 possibilidades. Em uma, Curitiba recebe os refugiados com generosidade, compartilha recursos, se organiza para absorver o influxo e emerge da crise não apenas sobrevivente, mas fortalecida, com nova população que traz habilidades e energia. Na outra possibilidade, Curitiba se fecha, constrói barreiras
rejeita os desesperados. E, embora fisicamente sobreviva, moralmente se corrompe de formas que, eventualmente, a destroem de dentro. A segunda cidade está no centro-oeste. Baba Vanga a descreveu como a cidade planejada que será testada se o planejamento vale mais que o caos, onde linhas retas tentarão conter curvas do destino. A identificação era óbvia: Brasília, Distrito Federal. A vidente disse que Brasília sobreviveria porque é acidentalmente resiliente, que foi construída no meio do nada, longe de costas, longe de fronteiras, longe de zonas sísmicas, que sua posição central, que muitos consideram isolamento, se tornaria proteção, que os desastres que atingiriam o Brasil em novembro de 2025, tanto naturais quanto humanos, passariam ao redor de Brasília, mas não através dela. Mas Baba Vanga advertiu sobre o desafio específico de Brasília. Disse que quando outras cidades entrarem em colapso, quando as cadeias de suprimento se romperem, Brasília descobrirá que o isolamento que a protege também a isola. Que os suprimentos que normalmente chegam de todas as partes do Brasil deixarão de chegar. Que terá que se tornar rapidamente autossuficiente ou enfrentará fome. A vidente viu que Brasília teria aproximadamente 3 semanas de suprimentos quando novembro de 2025 começar. Depois, teria que depender do que pode produzir localmente e do que pode obter do interior de Goiás. Disse que a cidade do poder político descobriria que poder sem comida é palavra sem substância. Que pela primeira vez em sua história, Brasília teria que negociar como suplicante, não como capital. A terceira cidade está no Nordeste. Baba Vanga a descreveu como cidade de água doce no meio da sede, onde a previsão salvará quando a imprevisão matar outras. A identificação levou algum tempo, mas os detalhes convergiam para Teresina, Piauí. A vidente disse que Teresina sobreviveria por razão única: localização entre 2 rios. Disse que quando novembro de 2025 trouxer tanto secas extremas quanto enchentes devastadoras para diferentes partes do Brasil, Teresina teria acesso constante à água doce. Que o rio Parnaíba e o rio Poti a sustentariam quando outras cidades nordestinas estivessem morrendo de sede. Baba Vanga foi específica. Disse que Teresina enfrentaria calor extremo durante novembro, temperaturas que quebrariam todos os recordes históricos, que normalmente isso causaria colapso total em qualquer cidade, mas que Teresina, com seus rios, teria o recurso mais crítico: água para beber, para resfriar, para viver. Mas a vidente também viu perigo. Disse que a cidade de água atrairá os sedentos de toda a região, que em novembro, quando notícias se espalharem de que Teresina tem água enquanto outras cidades não têm, milhares tentarão chegar lá, e que a cidade terá que tomar decisões impossíveis sobre quanto compartilhar sem esgotar seus próprios recursos. Que será teste de humanidade que nenhuma quantidade de água pode resolver, apenas compaixão ou sua ausência. A quarta cidade está no norte. Baba Vanga a descreveu como cidade construída sobre água, onde a terra firme desaparece, onde viver sobre o rio ensinou a flutuar quando outros afundam. Claramente, Manaus, Amazonas. A vidente disse que Manaus sobreviveria porque nunca dependeu completamente de infraestrutura terrestre, que sua população, por necessidade geográfica, sempre soube como viver com recursos limitados, como improvisar, como se adaptar, que quando infraestrutura moderna entrar em colapso em novembro, Manaus terá alternativas que outras cidades já não têm: transporte fluvial quando estradas falharem, pesca local quando suprimentos comerciais pararem, conhecimentos amazônicos que cidades costeiras esqueceram. Baba Vanga foi específica sobre o dom e a maldição de Manaus. Disse que sua maior força, sua conexão com a Amazônia, também apresentaria seu maior desafio.
que em novembro de 2025 a floresta ao redor estaria em chamas, que a fumaça cobriria a cidade por semanas, que respirar seria difícil, mas que se a população resistisse, se protegesse os últimos pedaços de floresta próxima, sobreviveria quando cidades que destruíram sua natureza circundante não tivessem para onde recorrer. A vidente viu que em novembro de 2025, Manaus enfrentaria momento decisivo, que populações indígenas e urbanas teriam que cooperar como nunca antes, que os conhecimentos tradicionais amazônicos se revelariam mais valiosos que toda a tecnologia moderna, que se conseguissem unir sabedoria ancestral com recursos urbanos, não apenas sobreviveriam, mas prosperariam. Mas se as divisões históricas prevalecessem, nem mesmo a Amazônia poderia salvá-los. A quinta cidade está no sudeste interior. Baba Vanga a descreveu como cidade de café que alimentou o mundo e agora alimentará a si mesma, onde a terra generosa salvará os sábios. A descrição encaixava com Uberlândia, Minas Gerais. A vidente disse que Uberlândia sobreviveria precisamente porque nunca foi centro de nada. Não é megalópole como São Paulo, não é capital turística como Rio, não é porto como Santos. É, nas palavras de Baba Vanga, perfeitamente mediana. E esta medianidade seria sua salvação. Disse que quando grandes cidades entrarem em colapso sob o peso de suas próprias populações, quando cidades costeiras forem devastadas por tempestades, Uberlândia simplesmente continuará, que é pequena o suficiente para ser administrável, autossuficiente o suficiente para não depender criticamente de cadeias de suprimentos, longe o suficiente de zonas de crise para não ser arrastada, mas Baba Vanga advertiu que Uberlândia enfrentaria tentação perigosa. Disse que enquanto outras cidades sofrem, enquanto refugiados fogem em todas as direções, Uberlândia terá a opção de fechar suas fronteiras e simplesmente esperar que a tempestade passe. Que muitos na cidade vão querer fazer exatamente isso. Mas que se fizerem isso, se priorizarem sua própria segurança sobre humanidade básica, a cidade que sobrevive fisicamente morre espiritualmente. A sexta e última cidade na lista de Baba Vanga está no sul. A vidente a descreveu como cidade onde alemães plantaram disciplina e brasileiros plantaram alegria, onde ordem encontra improviso e ambos salvam. A identificação foi clara: Florianópolis, Santa Catarina. A vidente disse que Florianópolis sobreviveria porque é ilha, que sua geografia natural criaria barreira contra muitos dos problemas que devastariam cidades continentais, que poderia controlar quem entra e sai de formas que cidades sem fronteiras naturais não podem, que o mar ao redor, embora traria tempestades, também traria comida, transporte e proteção. Baba Vanga foi específica sobre o papel crucial de Florianópolis. Disse que não apenas sobreviveria, mas se tornaria cidade que mantém conexões quando outras se isolam. Que sua posição, sua infraestrutura portuária, sua cultura de abertura ao mundo fariam dela centro de comunicação e comércio quando outras cidades estivessem fechadas. Que teria poder imenso em novembro de 2025, porque manteria ligações com o exterior quando o resto do Brasil estiver fragmentado. E a vidente advertiu sobre a responsabilidade que vem com este poder. Disse que Florianópolis enfrentaria tentação de se tornar cidade-estado independente, de cortar laços com o Brasil em crise e simplesmente cuidar de si mesma. Mas que se caísse nesta tentação, plantaria semente de fragmentação que destruiria não apenas Brasil, mas a própria Florianópolis eventualmente. Que nação dividida é nação morta, e todos morrem juntos. Estas são as 6. Curitiba, Brasília, Teresina, Manaus, Uberlândia e Florianópolis. Segundo Baba Vanga, as únicas cidades brasileiras que sobreviverão relativamente intactas ao caos de novembro de 2025. Mas há algo mais.
Algo que a vidente disse ao geógrafo que ele registrou, mas que poucos conhecem. Baba Vanga explicou que quando diz sobreviver, não significa que essas cidades não enfrentarão problemas. Significa que manterão estrutura básica, que seus governos continuarão funcionando, que serviços essenciais, embora degradados, persistirão, que ordem social, embora tensionada, não entrará em colapso completamente. Enquanto que em outras cidades brasileiras, ela viu colapso total. Governos perdendo controle, serviços cessando, caos dominando, e a vidente foi clara sobre mais uma coisa. Disse que a lista de 6 não é garantia, que essas cidades têm melhor chance de sobrevivência devido a fatores geográficos, econômicos e sociais, mas que as decisões tomadas por seus habitantes e líderes em novembro determinarão se realmente sobrevivem. Que profecia não é destino, mas probabilidade. Que o futuro se constrói com escolhas. Então, o que isso significa para os brasileiros? Primeiro, se você vive em uma dessas 6 cidades, não fique complacente. Baba Vanga viu que sobrevivem, mas apenas se prepararem, apenas se construírem resiliência, apenas se seus cidadãos levarem a sério o aviso e agirem agora, antes de novembro. Segundo, se você vive fora dessas 6 cidades, não entre em pânico. A profecia diz que estas 6 sobrevivem melhor, não que as demais estão completamente condenadas. Significa que enfrentarão desafios mais severos. Mas com preparação, comunidades em qualquer lugar do Brasil podem aumentar suas chances de sobrevivência. Terceiro, entenda por que essas 6 foram escolhidas. Não é casualidade. Cada uma tem características específicas que a protegem. Estude essas características. Veja se sua cidade ou comunidade pode desenvolver forças similares. Autossuficiência, coesão social, posição geográfica, acesso a recursos básicos, capacidade de adaptação. Quarto, se o caos de novembro realmente chegar como Baba Vanga previu, e se você vive em uma das cidades mais afetadas, saiba para onde ir. Estas 6 cidades podem ser destinos de refúgio, mas a vidente advertiu que chegarão lá milhões buscando salvação. Os que chegam primeiro, organizados, com habilidades para oferecer, terão melhor recepção que os que chegam desesperados e de mãos vazias. E quinto, mais importante, não perca a humanidade na crise. Baba Vanga foi absolutamente clara que o maior perigo não é o caos externo, mas a tentação de se tornar desumano em resposta. Que cidades que fecharem corações enquanto protegem fronteiras sobreviverão fisicamente, mas morrerão moralmente. E que morte moral eventualmente se torna morte física, porque sociedade sem compaixão é sociedade sem coesão e colapsa de dentro. Algo mais que Baba Vanga disse ao geógrafo brasileiro em 1988. Algo que ele registrou, mas não publicou, porque soava místico demais. A vidente disse que as 6 cidades foram escolhidas não apenas por geografia ou economia. Disse que há linhas de energia que cruzam o Brasil, lugares onde a própria terra tem força. Que as 6 cidades se encontram em interseções dessas linhas. Que tem proteção que transcende explicação material. O geógrafo, sendo cientista, descartou isso como misticismo. Mas anos depois, ao estudar culturas indígenas, descobriu algo inquietante. Que várias das 6 cidades foram lugares considerados sagrados por povos originários. Que os Guarani veneravam a região de Florianópolis. Que tribos amazônicas consideravam a área de Manaus como protegida. Que mesmo em tempos pré-coloniais, certos lugares eram vistos como refúgios quando catástrofes atingiam. Isso significa que Baba Vanga estava acessando o conhecimento ancestral. Que culturas antigas sabiam quais partes do Brasil eram naturalmente resistentes a desastres. Ou que há algo mais, algo que a ciência moderna não compreende completamente sobre por que certos lugares parecem protegidos. Não temos respostas definitivas. Apenas temos a profecia. Apenas temos a lista de 6 cidades.
E apenas temos meses antes de novembro de 2025 para nos prepararmos para o que a vidente viu vindo. Uma última coisa. Baba Vanga disse ao geógrafo que novembro de 2025 não seria o fim dos problemas do Brasil. Seria o começo da transformação, que o caos forçaria o país a se reconstruir. Que as 6 cidades que sobrevivem se tornariam sementes do novo Brasil. Que destas 6 ilhas de estabilidade, o país eventualmente se regeneraria. Disse que para 2030, 5 anos depois do caos, o Brasil seria irreconhecível. Que o velho sistema teria colapsado completamente. Que nova ordem estaria emergindo. E que essa nova ordem, se construída sabiamente, poderia fazer do Brasil o que sempre deveria ter sido. Nação justa, próspera, unida. Ou se construída mal, poderia fragmentar permanentemente o país em regiões que nunca se reconciliam. A escolha, disse, seria tomada em novembro de 2025. Nas decisões que estas 6 cidades sobreviventes tomarem. Se escolherem cooperação ou competição, generosidade ou egoísmo, construção de novo Brasil ou preservação de seus próprios privilégios. As 6 cidades, segundo Baba Vanga, não são apenas refúgios, são teste. E como passam o teste, determinará o futuro de toda a nação. As profecias estão escritas. A lista está feita. Novembro de 2025 se aproxima. E cada brasileiro deve decidir agora. Como me preparo? O que faço para proteger minha família? Que papel terei quando o caos chegar? Serei parte do problema ou parte da solução? Baba Vanga nos deu o mapa. Mostrou onde há terra firme quando tudo mais afunda. Nos avisou com décadas de antecedência. Agora depende de nós decidir se escutamos, se nos preparamos, se sobrevivemos, se construímos algo melhor das cinzas. As 6 cidades esperam. O teste vem. E a história julgará se estivemos à altura do momento ou se desperdiçamos o aviso que nos foi dado. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.